Olá, muito boa noite a todos. Então, hoje, 27 de outubro, e vamos dar continuidade à nossa leitura da 10ª profecia. Hoje é a Sônia fazendo a leitura, e antes da leitura da Sônia, a Inês vai fazer aí a nossa meditação inicial para a gente trazer boas energias, né, para nós e para todos que estiverem nos acompanhando. Inês, palavra contigo, a hora que for para pôr a música, você me avisa. Boa noite a todos. Muito bom, né? Estarmos aqui por nossa escolha, por nós mesmos, pelo nosso aprendizado, desenvolvimento, e é assim que a gente vai aos poucos tendo ferramentas, né? Melhores ferramentas para lidar com o mundo dentro de cada um de nós e fora de cada um de nós. Então é um prazer estar aqui. A gente pode começar, Renata, com a música? Temos. Eu- Hoje, Que nós possamos, nesse momento, tomar uma respiração bem profunda. Uma respiração de amor, de leveza, de relaxamento. Respirando bem profundamente e soltando bem devagar, controlando, e soltando todo o ar que está no nosso pulmão. Respirando mais uma vez, lentamente, profundamente. Vamos nos deixando embalar por esta melodia, por suas notas musicais, por esta vibração de tranquilidade, onde tudo é perfeito, onde o amor pode, a bondade, o sorriso, a alegria, a confiança. Neste lugar não estamos sós. Estamos mergulhados nessa energia, criada por todos aqueles que acreditam nesses sentimentos mais elevados, nesses sentimentos de amor, de união, de paz. E cada um de nós, estando envolvido por essa energia, deixamos com que a nossa se expanda e cresça em luz, em amor, vibrando essa paz. E ela vai crescendo tanto que vai envolvendo
o ambiente onde cada um de nós está. E ela vai ficando tão grande que vai unindo a cada um de nós e a todo este egrégora de amor e paz. Que nós possamos estar envolvidos com a egrégora deste livro, que nos mostra que é possível tirar os véus, agirmos de forma diferente, emanarmos energia ao invés de retirarmos a energia, de ensinar, de aprender, de agir, de compreender. É um mundo novo que estamos construindo, ou é um grande véu que estamos tirando? E assim, imersos nessa egrégora de luz e paz, envolvemos todo o nosso planeta desta energia, desta verdade divina e a capacidade que temos cada um de nós de emanarmos esta energia. Neste momento, no aqui e agora, e no sempre. Que possamos sentir, estamos agradecidos por essa oportunidade, desta egrégora de amor e paz. E agradecendo, vamos voltando, e no sentido ainda dentro dessa energia, envolvendo a nossa irmã Sônia com todo o amor, para que ela faça uma leitura tranquila e cada um de nós possa acompanhar, não somente na mente, no coração, em todos os nossos corpos, vibrando mudanças, transformações, que nos ajude, nos auxilie a darmos um passinho à frente. Gratidão a todos por esta oportunidade. E vamos voltando, abrindo os olhos, bem tranquilos e serenos. Gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Soninha, a palavra é contigo. Agora, você escreveu lá no aviso que o texto era, no entanto, aqui eu via a intenção da experiência. Não é Ai, de... da existência. Ah, bom, eu falei, nossa, será que eu estou no lugar errado? Desculpa. E aí eu descobri que tem vários parágrafos nesse capítulo que ele usa a expressão no entanto. Tá? Ah, Eu fiquei procurando, eu falei, será que tem o no entanto da experiência? E eu não- nossa, eu fiquei tão sem graça porque eu esqueci de colocar no grupo, né, a chamada para essa leitura. E se não- o Renato que me avisou hoje, gente. Ele que me avisou e falou assim. Por isso que eu coloquei na pressa. O apressado come cru, né, Renato? Não, eu te avisei ainda porque eu fui colocar o link lá e eu não, Ainda bem. para colocar o link, eu ponho em cima da tua.
Eu tenho um comentário. Aham, Aí eu não achei. sim. Falei, "Ué, eu acho que a Sônia esqueceu." Nossa, eu tinha certeza que eu tinha mandado. É que eu Ah, não tinha a página em PDF, lembra? Acho que você aham. estava Ninguém tinha o PDF, aí acabei deixando para quando tivesse, mas eu procurei, não achei o PDF. Mas está tudo perfeito. Então tá bom. Boa noite, Cláudia. Rapaz. Vou esperar a Inês voltar para começar a leitura? Eu acho que ela foi até o Ibirapuera. É, mas já está aqui, já chegou. Obrigada, viu, pela vibração, Inês. Foi uma delícia. Foi muito bom. Às vezes eu não quero nem voltar. Está fechado, Inês, seu Tá fechado. microfone. Está fechado. Inês, está fechado também. Também para dar elas falam assim, "Ah, será que eu consigo ir mais É, um? não dá. Estamos todos juntos, entende? É uma delícia mesmo. É muito bom, não dá nem vontade de voltar, mas estamos aqui. Tá. Podemos iniciar a leitura, então? Vamos Agora lá. você que vai nos conduzir. Isso. Agora eu vou ler direitinho a existência aqui. No entanto, aqui eu via a intenção da existência de muitos indivíduos dessa época. Eles chegaram a esse mundo sabendo que o desenvolvimento da tecnologia e da produção eram importantes. Portanto, poderia ser aprimorado e vir a ser não poluente e sustentado e poderia dar uma liberdade inimaginável à humanidade. Mas, no início, nascidos naquele ambiente, eles lembravam apenas da intuição geral de construir, produzir e trabalhar, agarrados ao ideal democrático. A visão mudou e pude ver que em nenhum lugar essa intuição foi tão forte quanto nos Estados Unidos, com sua Constituição democrática e seu sistema de vetos. Como uma experiência grandiosa, a América se preparou para o rápido intercâmbio de ideias que caracterizaria o futuro. Porém, por baixo daquilo, as mensagens dos nativos, dos negros e de outros povos que sustentaram o início da experiência americana clamavam para serem ouvidas, para ser incorporadas à mentalidade europeia. No século XIX, estávamos à beira de uma segunda grande transformação da sociedade. Uma transformação baseada nas novas fontes de energia, que eram o petróleo, o vapor e, finalmente, a eletricidade. A economia se tornara um amplo e complicado campo de ação que fornecia mais produtos do que nunca, graças ao surgimento de novas técnicas. As pessoas estavam se mudando em massa das comunidades rurais para os grandes centros urbanos de produção, passando da vida no campo para o envolvimento com a nova especializada revolução industrial. Nessa época, a maioria das pessoas acreditava que um capitalismo de bases democráticas, sem os entraves da regulamentação do governo, era o sistema econômico ideal. No entanto, mais uma vez, assistindo à visão do nascimento, pude constatar que a maioria das pessoas nascidas neste período tinha esperança de fazer o capitalismo se aperfeiçoar. Infelizmente, o nível de medo era tal que elas só conseguiram intuir um desejo de obter segurança individual, de explorar os empregados e maximizar os lucros em cada transação, muitas vezes entrando em negociatas como com os concorrentes e com o governo. Essa foi a grande era dos barões ladrões e dos cartéis secretos dos bancos e da indústria. No entanto,
No início do século XX, por causa dos abusos de capitalismo desenfreado, dois outros sistemas econômicos foram apresentados como alternativas. Pouco antes, na Inglaterra, dois homens haviam lançado um manifesto alternativo que chamava por um novo sistema que clamava por um novo sistema, dirigido pelos trabalhadores, que criaria uma utopia econômica onde os recursos de toda a humanidade estariam ao alcance de cada pessoa, de acordo com suas necessidades, sem ganância nem competição. Nas péssimas condições de trabalho da época, a ideia atraiu muitos adeptos, mas eu logo vi que esse manifesto materialista dos trabalhadores havia sido um desvirtuamento da intenção original. Quando a visão de nascimento dos dois homens apareceu, percebi que o que eles estavam intuindo era que o destino da humanidade podia ser aquela utopia. Infelizmente, não conseguiram lembrar que essa utopia só poderia ser alcançada por meio da participação democrática, nascida do livre-arbítrio e lentamente evoluída. Consequentemente, os iniciadores desse sistema comunista, desde a primeira revolução na Rússia, incorreram no erro de pensar que esse sistema poderia ser implantado pela força e pela ditadura, uma abordagem que só criou miséria e custou milhares de vidas. Em sua impaciência, os indivíduos envolvidos vislumbraram uma utopia, mas criaram o comunismo e décadas de tragédia. A cena mudou para outra alternativa a um capitalismo democrático, o horror do fascismo. Esse sistema foi criado para aumentar os lucros e o controle de uma elite dominante que se considerava a liderança privilegiada da sociedade. Essa elite acreditava que, somente pela abolição da democracia e pela união do governo com as novas lideranças industriais, uma nação podia atingir seu potencial máximo e se impor ao mundo. Vi claramente que, criando um sistema como esse, essas pessoas estavam totalmente inconscientes das respectivas visões de nascimento. Elas vieram a esse mundo desejando apenas promover a ideia de que a sociedade estava evoluindo para chegar à perfeição e de que uma nação de pessoas totalmente mobilizadas em torno de uma finalidade, esforçando-se para realizar todo o seu potencial, alcançaria níveis elevadíssimos de energia e eficácia. O que foi criado foi uma visão medrosa e egoísta, defendendo o princípio errôneo da superioridade de certas raças e nações, e a possibilidade de se desenvolver uma supernação cujo destino era governar o mundo. Mais uma vez, a intuição de que todos os seres humanos estavam evoluindo para chegar à perfeição foi confundida pelos homens fracos e covardes e transformada no reino assassino do terceiro rei. Vi outros que também vislumbraram o aperfeiçoamento da humanidade, mas que estavam mais em contato com a importância de uma democracia forte, intuírem que precisavam combater ambas as alternativas a uma economia que se expressasse livremente. A primeira reação resultou numa guerra mundial, sangrenta, contra a distorção do fascismo, vencida a um custo altíssimo. A segunda resultou numa longa guerra fria contra o bloco comunista. De repente, me vi focalizando os Estados Unidos durante os primeiros anos dessa Guerra Fria, a década de 50. Nessa época, a América estava absoluta.
no auge do materialismo secular, uma preocupação de 400 anos. Graças à riqueza e à segurança, agora havia uma grande classe média e uma geração muito numerosa nasceu em meio a esse sucesso material. Uma geração cujas intuições ajudariam a levar a humanidade à terceira grande transformação. Essa geração cresceu sendo constantemente lembrada que vivia no maior país do mundo, na terra dos homens livres, com liberdade e justiça para todos os cidadãos. Porém, quando ficaram mais velhos, alguns membros dessa geração encontraram numa disparidade perturbadora entre essa popular autoimagem americana e a realidade. Acharam que muitos nessa terra, acharam que muitos nessa terra, as mulheres e certas minorias raciais, por lei e por praxe, definitivamente não eram livres. Nos anos 60, a nova geração estava estudando atentamente a imagem dos Estados Unidos e muitos estavam encontrando nela aspectos perturbadores, como, por exemplo, um patriotismo cego que esperava que os jovens fossem para uma terra estrangeira lutar numa guerra política cujos objetivos não eram claramente expressos e cujas esperanças de vitória eram nulas. Igualmente perturbadora era a prática espiritual dessa sociedade. O materialismo dos 400 anos anteriores havia recalcado totalmente o mistério da vida e da morte. Muitas pessoas achavam que as igrejas e sinagogas eram cheias de rituais pomposos e vazios. A frequência parecia mais social do que espiritual, e os membros demasiadamente preocupados com a opinião de seus pares a seu próprio respeito. À medida que a visão se desenrolava, pude ver que a tendência dessa geração à análise e à crítica provinha de uma intuição profundamente arraigada de que a vida não era só o que a realidade material considerava. A nova geração pressentiu um novo significado espiritual prestes a despontar e começou a estudar outras religiões e pontos de vistas espirituais menos conhecidos. Pela primeira vez, as religiões orientais foram compreendidas, o que serviu para validar a intuição generalizada de que a percepção espiritual era uma experiência interior, uma mudança de consciência que transformava para sempre nossa noção de identidade e propósito. Do mesmo modo, os escritos cabalísticos judeus e os místicos cristãos do Ocidente, como Meister Eckhart e Teilhard de Chardin, nos deram outras, inti- outras instigantes descrições de uma espiritualidade mais profunda. Ao mesmo tempo, informações das ciências humanas, sociologia, psiquiatria, psicologia e antropologia estavam vindo à tona, assim como a física moderna, lançando uma nova luz sobre a natureza da consciência e da criatividade dos seres humanos. Essa combinação de pensamento com a perspectiva do Oriente foi se cristalizando no que mais tarde foi chamado de movimento do potencial humano. A crença emergente de que os seres humanos atualmente estavam apenas uma parte mínima de seu vasto potencial físico, psicológico e espiritual. Vi essa informação e a experiência espiritual que ela gerou ir se alastrando ao longo de décadas até formar uma massa crítica de consciência, um salto de consciência que nos levou a formular
uma nova visão definindo a razão de ser da vida humana, incluindo, finalmente, a própria lembrança das 9 visões. No entanto, mesmo enquanto essa nova visão estava se cristalizando, contagiando todo mundo como uma epidemia de consciência, muitos da nova geração começaram a recuar, alarmados com as crescentes instabilidades da sociedade que parecia corresponder à chegada de de um novo paradigma. Por centenas de anos, princípios da antiga visão do mundo mantiveram uma ordem bem definida e até rígida para a vida dos seres humanos. Todos os papéis eram claramente definidos e todo mundo sabia o seu lugar. Por exemplo, os homens no trabalho, as mulheres e as crianças em casa, as famílias nucleares e genéticas intactas numa ética de trabalho ubíqua. Esperava-se que os cidadãos descobrissem um lugar na economia, que se realizassem tendo uma família e filhos, e que soubessem que a finalidade da vida era viver e criar um mundo materialmente mais seguro para a geração seguinte. Então veio a onda de questionamento, análise e crítica dos anos 60. E essas regras rígidas começaram a ruir. O comportamento já não era mais ditado por convenções fortes. Todo mundo agora parecia fortalecido, liberado, livre para definir o curso da própria vida, para ir atrás dessa nebulosa ideia de potencial. Nesse clima, a opinião dos outros deixou de ser o fator determinante de nossas ações e de nossa conduta. Cada vez mais, nosso comportamento passou a ser determinado pelo que sentimos por nossa própria ética. Para aqueles que verdadeiramente adotaram um ponto de vista mais espiritual e vivido, caracterizado pela honestidade e pelo amor ao próximo, o comportamento ético não era problema. Mas o que preocupava era aqueles que haviam perdido as diretrizes e ainda não haviam formado um forte código interno para viver. Eles pareciam estar caindo numa terra de ninguém, onde tudo era permissível, crimes, drogas e vício de todos os tipos, sem falar na perda da ética de trabalho. Para piorar, parece que muitos estavam usando as novas descobertas do movimento de potencial humano para sugerir que os criminosos e transviados não eram realmente responsáveis pelas próprias ações, mas, ao contrário, eram vítimas de uma sociedade opressiva que descaradamente propiciava aquelas condições sociais que moldavam esse comportamento. Ali, assistindo, compreendi o que eu estava vendo. Começava rapidamente a se formar no mundo inteiro uma polarização de pontos de vistas à medida que os indecisos agora reagiam contra uma visão cultural que eles consideravam estar levando ao caos e a incertezas. Talvez até a total desintegração do seu modo de vida. Nos Estados Unidos, sobretudo, um número crescente de pessoas se confessiam de que agora estava diante do que vinha a ser uma luta de morte contra a permissividade e o liberalismo dos últimos 25 anos. Uma guerra cultural, como chamavam, onde o que estava em jogo não era nada menos que a sobrevivência da civilização ocidental. Vi que muitas delas até já davam a causa como praticamente perdida, e assim reclamavam uma ação extrema. Diante dessa reação, vi os próprios defensores do potencial humano adotarem uma postura covarde e defensiva,
pressentindo que muitos avanços duramente conquistados em termos de direitos individuais e consciência social agora corriam o risco de serem varridos por uma onda de conservadorismo. Muitos consideravam essa reação ao liberalismo um ataque das forças fortificadas, da ganância e da exploração que estavam crescendo numa tentativa final para dominar os membros mais fracos da sociedade. Aqui pude ver claramente o que significava a polarização. Cada lado achava que o outro era uma conspiração do mal. Os defensores da antiga visão do mundo já não consideravam os partidários do potencial humano ingênuos nem mal orientados, e sim parte de uma conspiração maior de socialistas de altos escalões governamentais, adeptos ferrenhos da solução comunista, cujo intuito era provocar exatamente o que estava ocorrendo, uma tal erosão dos valores culturais que um governo forte podia assumir e consertar as coisas. Em sua opinião, a conspiração estava usando o medo do aumento da criminalidade como desculpa para registrar armas e sistematicamente desarmar a população, aumentando os poderes de uma burocracia centralizada que finalmente monitoraria a movimentação do dinheiro em espécie e de cartões de créditos via internet, justificando o crescente controle da economia eletrônica como forma de prevenir a criminalidade ou como uma necessidade para recolher impostos ou evitar sabotagem. Enfim, talvez com a desculpa da iminência de um desastre natural, o grande irmão viria a confiscar a riqueza e impor a lei marcial. Para os defensores da libertação e das mudanças, o cenário oposto parecia mais provável. Em face dos grandes políticos dos conservadores, todas as coisas pelas quais eles trabalharam pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. Eles também estavam vendo a criminalidade aumentar e a estrutura familiar se desintegrar. Só que, para eles, a causa disso não era a presença excessiva do governo, mas a ausência tarde demais. Em todas as nações, o capitalismo foi um fracasso para toda uma classe social por um motivo claro. Os pobres eram alijados do sistema, não tinham acesso a uma boa educação, não tinham oportunidades de emprego. E, em vez de colaborar, o governo parecia estar recuando, desperdiçando os programas de erradicação da pobreza com todas as outras conquistas árduas dos últimos 25 anos. Pude ver claramente que os reformadores, cada vez mais desiludidos, começavam a acreditar no pior, que aquela guinada para a direita só podia ser o resultado da manipulação e do controle crescente que as grandes corporações mundiais exerciam em benefício de seus interesses. Esses interesses pareciam estar comprando governos, comprando a mídia em última instância, como na Alemanha nazista, o mundo acabaria lentamente sendo dividido entre os que tinham e os que não tinham, com as corporações maiores e mais ricas, tirando os pequenos empresários do mercado e controlando cada vez mais a riqueza. Naturalmente, haveria tumultos, mas isso seria uma brincadeira na mão da elite que já teria reforçado o controle policial. Minha consciência, de repente, subiu de nível.
e eu finalmente entendi inteiramente a polarização do medo. Havia muita gente gravitando em torno de uma perspectiva ou de outra, Oi. e ambos os lados viam a questão como uma guerra do bem contra o mal. E uma e um atribuía ao outro a liderança de uma grande conspiração. E por trás disso, compreendi então a crescente influência dessas pessoas que afirmavam poder explicar esse mal emergente. Eram os analistas do fim do mundo que Joel mencionara. No Sônia, crescente turbilhão. Sônia, Oi? a Cláudia levantou a mão, acho que ela quer. Desculpa, é que eu nem olho para a tela. Não, Desculpa, beleza. Cláudia, É só para falar que se ele escreveu o livro ontem, não é? né? Não é Ele verdade. Eu acho que é bem por aí, viu, Cláudio? Não é o foi em diário 1900 e bolinha, né? do Pinho. Caramba, né? Caramba. Você Né? sabe que enquanto a Sônia lia, eu estava com o seguinte pensamento aqui, né? A televisão, aí, a Rede Globo, né? Ela costuma fazer aquele, acho que é Vale a Pena Ver de Novo. Aham. Então, eu sei que eles fizeram uma nova releitura daquela novela de Quem Matou a Odete Roitman, né? Sério? Então, eu não acompanho, mas eu vejo as chamadas, né? Ah, E aí eu vejo que, assim, são atores novos, né? Atores diferentes. Então, a Odete Roitman, lá da nossa infância, era a Beatriz Segal, né? aham. E agora foi a Débora Bloch, né? Olha, Então, eles mudam, né, os personagens, a roupagem e tal, mas a história no fundo é a mesma, né? E aí você estava lendo isso, eu falei, nossa, a humanidade é bem isso mesmo, né? Muda os personagens, muda a roupagem, mas a a base da história. história incrivelmente A história igual. se repete. É. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também. Eu me recordo que a Profecia Celestina foi escrito, se não me engano, em 93, né? O primeiro livro. Não foi 20, 90, Oi? 92, né? Por aí, é. É. 90, Então, esse a 92, décima profecia deve ter sido 95, alguma coisa assim, né? 96. 96. 95. Isso, pelo que É, está acho que aqui é no meu nove e livro. meia. Então, É aí 9h30. ele É 9h30. comenta, ele comenta da internet, dos cartões de crédito e do Sim. dinheiro virtual, né? Uhum. Então, é como é que chama quando que as pessoas que fazem essas profecias É aí, um visionário, sei é um lá? visionário, sei lá, porque é incrível, né? Ele falou exatamente isso, né? Falou a saída do dinheiro de circulação, dos cartões de crédito, da internet, Sim, e a internet, eu me lembro que ela começou em 95. Ela começou. Sim. Então, a internet era Nossa. uma coisa que tinha acabado de começar quando ele escreveu Uhum. isso aí, né? E só para finalizar aí a intervenção da Cláudia, né? Estudar história é uma coisa que nos ajuda a entender muito dos movimentos que nós mesmos fazemos dentro da sociedade, né? Porque para nós é relativamente. Você vê que ele fala de esquerda e de direita, né? Ele fala das manipulações políticas através da educação, através do dinheiro, né? Do empresariado, enfim. E nós temos uma certa mania, né? De ficar atribuindo todos esses problemas aí, né? A quem está no poder, né? A quem está na direção. Mas eu sinto nessa leitura o tamanho do peso da nossa responsabilidade também, né? Porque você vê que o homem ele ficava praticamente assim clamando por um paternalismo, por um assistencialismo, né? Então, quando o comunismo conseguiu entrar,
qual que era o discurso dele, né? Eu vou igualar todo mundo, né? Então, todo mundo vai ter os mesmos direitos, né? As mesmas chances, a mesma educação, e isso foi um bálsamo para o ouvido das pessoas, né? Só que, infelizmente, esse nivelamento ele foi muito por baixo, né? A gente vê o que aconteceu com Cuba, né, com alguns países lá da antiga União Soviética, né? E hoje, aqui na América Latina, né, na Venezuela, no Brasil, na Colômbia, no Peru, né, a América Central é que ainda está um pouquinho melhor, que você vê que Costa Rica está evoluindo bastante, o Panamá, né? Mas nós aqui para baixo estamos aí esperando, né, que os governos nos adotem, nos dê assistência, enfim. E aí eles deitam e rolam, né? Porque para eles isso é uma maravilha, né? E não adianta a gente querer achar que tem um lado mais bonzinho que o outro, né? Porque é só um modo diferente de manipular e de nos usar, né? Um usa um Sim. discurso, o outro usa um outro, né? E quem se sente favorecido por um discurso apoia aquele lado, né? Quem se sente favorecido por outro discurso apoia o outro lado, e isso é o ser humano. Vamos ver aonde ele vai nos levar aqui, né? Mas como você Sim. disse, a situação se repete, né? Da época, como a Cláudia disse, parece que foi escrito ontem isso aqui. Tá exatamente da forma que está aqui. É o que acontece hoje em dia, E qual é o infelizmente. recado? Olha, o recado é que os seres humanos, na verdade, eles querem alguém que seja paternalista, que dê um alento para eles, que dê segurança, que dê isso, que dê aquilo. Mas o recado é que cada um tem que se prover, tem que correr atrás da coisa. Eu acho que o recado do livro é assim: se vocês não agirem, vai continuar É, tudo a mesma coisa, sim. né? Sim. Se nós Tanto Aham. que não ele até fizermos a nossa parte, vai continuar. Vai continuar igual. Daqui a Sim. 100 anos vai ter um outro grupo lendo um, esse livro ou outro livro lá na frente e vão estar assistindo a mesma coisa, né? é justamente o que ele fala nesse parágrafo aqui que ela parou, que é minha consciência de repente subiu de nível e eu finalmente entendi inteiramente a polarização do medo. É justamente o que a gente está vivendo, a polarização do medo. As pessoas não debatem mais ideias, porque acaba se tornando uma guerra mesmo, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um defende um, outro defende outro, e por medo, né? Não só o medo da discussão ou do debate de ideias, que eu acho que é rico e eleva a gente, né? Mas as pessoas não conseguem mais conversar, e por medo lá instintivamente ou internamente do que virá, porque Uhum. ninguém as pessoas estão olhando as coisas acontecerem, um reclama daqui, o outro defende de lá, mas ninguém está se movimentando para que tome um caminho, de repente, um caminho do meio, um caminho que seja bom para todos, né? Não. Tá cada um aí na expectativa e gerando cada vez mais inconstância entre as pessoas, e isso não vai levar para uma coisa boa. Não deve levar, É, porque ainda eu acho que o recado é você não ter medo mesmo de julgamento nem nada e fazer a sua parte. Porque se você ficar esperando, ter medo e não reagir, não transformar a sua mudança, cada um mudando um pouquinho, leva a algum lugar. Agora, se você não quer mudar porque os outros, porque você acha que não vai adiantar nada, porque tem muitas pessoas atrás que não vão fazer nada, não vai levar a lugar nenhum. Então, cada um de nós tem que ir fazendo a sua parte, né? Eu acho, porque não pode ficar esperando os outros, né? É, mas a gente tem que ter a coragem de admitir
e nós também temos medo, né? Sim, todo mundo Não, tem medo, né? É, é a polarização do medo, é para que É, é para que a gente sinta Continuamos com medo, medo. todo entendeu? mundo tem medo. Fique com medo. É, O quem objetivo não? não é outro, é fazer com que a gente tenha medo mesmo para que o grande domine, né? é. Não tem essa, né? E eu não sei onde eu li esses dias que a pessoa dizia assim que eu não sei se eu li ou se eu ouvi, enfim, é tanta informação que por trás, né, desses políticos, desses donos de grandes empresas, existem os verdadeiros poderosos que criam, que facilitam esse sistema para eles mandarem no mundo. A gente nem tem Sim. ideia quem é, a gente nem sabe quem é que está por trás de São tudo citados isso. alguns nomes, né, de grandes famílias, de grandes poderosos aí, desde que, sabe, são citados alguns nomes em alguns vídeos, em algumas coisas. Rockefellers, não sei o quê, não sei Os o quê. Tem uma, Rothschild, né? É para manter a situação da forma que está. Sim. Exatamente. Só isso. é, Quanto mais medo as pessoas sentirem, mais ficam coagidas e Sem ação, né? permanecem nessa situação. ai, ai. Inclusive, assim, nosso vídeo aqui é gravado, é colocado lá e quase ninguém vê. Mas existem censura aí que as pessoas não falam mais determinados assuntos, ou falam de forma cifrada, ou falam só inicial, porque a coisa tá assim, né? Derruba, entendeu? Aí tem vários Que já momentos. tomou o rumo da violência também, violência física também. Tem casos que chegam lá. Tem muitos desses seres que comandam, né, esses líderes, que eles têm mesmo a intenção de tirar, né, a liberdade, quer dizer, eles dão com uma mão, né, que nem aqui foi bom, né, para muitos estavam cansados da terra, da pobreza, tudo, mas eles fazem realmente para a gente ficar na mão deles, né, eles dão com uma mão e já tiram com a outra. E o principal de tudo, que no fundo, muitas dessas coisas, ao invés de nos dar o conhecimento, eles nos tiram o conhecimento. Porque tira a gente da natureza, tiram a gente de uma sociedade pequena que vai se desenvolvendo e vai expandindo. Então, essas guerras, além de ser, é o poder, não. Eu acredito em mentes que têm conhecimento muito maior e que têm a real intenção, sabem muito bem onde isso eles querem que chegue. Por isso que a gente acha tão atual, né? Porque realmente, se por um lado eles dão, por outro eles tiram, sabem que estão tirando, deixando a gente escravo mesmo, né? Preso, sem algemas, isso é que é pior. É verdade. Na minha Hum. casa não tem grade, né? Não tem acesso com cadeado, mas tô Mas presa é por aqui. e a gente tem que fortalecer a força espiritual mesmo, e se achar muito, muito além dessa matéria. Porque realmente, se a gente pensar, o bem e o mal, eles estão aí e eles vão acontecer. Vai acontecer o bem, vai acontecer o mal, vai acontecer o que tiver que acontecer. E a gente tem que estar fortalecido mentalmente, espiritualmente, né? E interiormente. E ter cada vez mais consciência das coisas, né? Não deixar o medo dominar. Tem que encarar. Hum. Ai, ai. Vamos lá. Não deixar. Quer continuar, Soninha? Sim, vou voltar naquele parágrafo que eu também gostei, viu, Cláudia? Minha consciência, de repente, subiu ao nível. Eu finalmente entendi inteiramente a polarização do medo. Havia muita gente gravitando em torno de uma perspectiva ou de outra,
e ambos os lados viam a questão como uma guerra do bem contra o mal, e um atribuía ao outro a liderança de uma grande conspiração. E por trás disso, compreendi então a crescente influência dessas pessoas que afirmavam poder explicar esse mal emergente. Eram os analistas do fim do mundo que Joel mencionara. No crescente turbilhão da transição, esses intérpretes começavam a ganhar mais força. Para eles, as profecias da Bíblia deveriam ser entendidas literalmente, e o que eles viam na incerteza dos nossos tempos era a preparação para a chegada do anunciado Apocalipse. Logo começaria a guerra santa, em que os homens seriam divididos entre as forças das trevas e os exercícios da luz, os exércitos da luz. Eles viam essa guerra como um verdadeiro conflito físico, rápido e sangrento. E, para os demais, para os que sabiam que aconteceria, só havia uma decisão importante: escolher o lado certo para a luta, quando a luta começasse. Mas, simultaneamente, assim como por ocasião das outras reviravoltas marcantes na história da humanidade, pude enxergar, além do medo e da contenção, haver a visão de nascimento dessas pessoas. Nitidamente, todas elas, de ambos os lados da polarização, entraram na dimensão física desejando que essa polarização não fosse tão intensa. Queríamos uma transição suave da antiga visão de mundo materialista para essa espiritual. E queríamos uma transformação em que as tradições melhores e mais antigas fossem reconhecidas e integradas no novo mundo que emergia. Pude ver claramente que esse estado de beligerância crescente era uma aberração, que não era intencional e era provocado pelo medo. Nossa visão original preconizava a manutenção da ética da sociedade e a garantia de plena liberdade para os indivíduos com a proteção do meio ambiente. E essa criatividade econômica seria conservada e transformada para sempre com a introdução de um propósito espiritual irresistível. Além disso, esse propósito espiritual poderia baixar plenamente no mundo e iniciar uma utopia de uma forma que satisfaria simbolicamente as previsões apocalípticas das Escrituras. Minha consciência abriu-se mais ainda. E, exatamente como na ocasião em que assisti à visão de nascimento de Maia, quase que pude ter um lampejo dessa maior lucidez espiritual, ver na totalidade o curso previsto para a história dos seres humanos a partir de agora. Como poderíamos conseguir conciliar esses pontos de vista e continuar agindo para realizar nosso destino humano? Então, como antes, minha cabeça começou a rodar e perdi a concentração. Não conseguia atingir o nível de energia para entender. A visão foi desaparecendo e me esforcei para segurá-la, vendo a situação atual uma última vez. Ficava claro que, sem a influência mediadora da visão do mundo, a polarização do medo continuaria se acelerando. Pude ver os dois lados endurecendo, exacerbando-se, mas à medida que se convenciam de que, além de estar errado, o outro lado era hediondo e venal, tendo feito um pacto com o próprio diabo. Após uma breve tonteira e uma sensação de movimentação rápida, olhei em redor e vi Will ao meu lado.
Ele olhou para mim e, depois que aquele ambiente cinzento e escuro, a preocupação estampada no rosto, havíamos viajado para outro local. Conseguiu ver minha visão da história? Perguntei. Ele olhou de novo para mim e balançou a cabeça. O que acabamos de ver foi uma nova interpretação espiritual da história, de certa forma, própria dessa nova visão cultural, mas espantosamente reveladora. Eu jamais havia visto nada parecido. Isso tem de ser parte da 10ª. Tudo o que o homem almeja, enxergando claramente do ponto de vista da outra vida. Estamos entendendo que todo mundo nasce com uma intenção positiva, tentando enriquecer a dimensão física com o conhecimento da outra vida. Todos nós. A história foi um longo processo de despertar. Quando nascemos nesse plano físico, obviamente começa para nós esse problema de termos ficado inconscientes e precisarmos nos socializar e aprender a viver de acordo com a realidade cultural da época. Depois disso, só conseguimos nos lembrar desses pressentimentos, dessas intuições para fazer certas coisas. Mas temos que viver lutando contra o medo. Muitas vezes ele é tão grande que nos impede de levar a cabo o que queríamos fazer, ou nos obriga a distorcer nossa intenção. Mas de todo mundo, e estou querendo dizer todo mundo mesmo, nasce com a mesma com a melhor das intenções. Então, você acha que uma pessoa que comete assassinatos, uma série, por exemplo, realmente veio ao mundo para fazer uma coisa boa? Acho originalmente. Toda violência é uma raiva liberada, como forma de superar um sentimento de medo e de desamparo. Não sei, retruquei. Algumas pessoas não são intrinsecamente más. Não, elas apenas perdem a cabeça por causa do medo e cometem erros terríveis. Em última instância, tem que arcar com toda a responsabilidade por esses erros. Mas o que precisa ser compreendido é que a nossa tendência a achar que algumas pessoas são maus por natureza também é extremamente perniciosa. Essa é a premissa errônea que alimenta a polarização. Nenhum dos lados consegue acreditar que um ser humano possa agir de determinada maneira sem ser intrinsecamente mal. Então, começa a desumanizar e alienar o outro, o que reforça o medo e faz aflorar o que cada pessoa tem de pior. Ele parecia distraído com o olhar em outra coisa. Cada lado acha que o outro está envolvido numa terrível conspiração, acrescentou, encarnando tudo o que é negativo. Notei que ele estava novamente com ar distante, e quando segui seus olhos e também focalizei a paisagem, comecei a ter um pressentimento muito tenebroso. Acho, prosseguiu, que só vamos conseguir ter a visão do mundo e resolver a polarização quando entendermos a verdadeira natureza do mal e soubermos o que é o inferno. Por que está dizendo isso? Perguntei. Ele tornou a me olhar e a desviar a vista para aquele cinzento triste. Porque o inferno é exatamente onde nós estamos. É É isso fato, aí, minha gente. é O inferno é fato. aqui. Eu também É. sempre falo isso, que o inferno é aqui, não O existe outro inferno é inferno. aqui mesmo. É, O inferno, e Sartre ainda Mundo diz que o inferno são real, os outros tudo aqui. O também. céu que é lá no céu, mas tudo aqui. Tudo aqui. Tá tudo aqui. O inferno e o céu são estados, né? Não são locais, né? Locais, É, lugares. eu acho que tem a luz, né? E alguns obstáculos geram a sombra, né?
E aí o mal é mais ou menos isso, né? É um local do bem onde a sombra está imperando, a escuridão está imperando, né? Agora, pelo que ele deixou a entender aqui, não tem santo na história, né? Não. Nós estamos aqui nos vitimizando, de certa forma, aí dos poderosos e tal, né? Mas ele coloca a gente no mesmo balaio, né? Agora, nesse finalzinho aqui, ele deixou isso muito claro, né? Falou, fica um chorando de um lado, outro chorando do outro, né? Querendo colocar a culpa em um, a culpa no outro, mas estamos todos nós na mesma. Ó, nós temos duas opções, né? Vai começar um novo capítulo agora, né? E nós temos 20 minutos ainda pela frente. Como esse grupo é um grupo muito instruído, a gente tem opções de continuar a leitura ou de utilizarmos esses 20 minutos para conversarmos sobre, né? Podem opinar aí, podem dizer o que que preferem fazer. Eu acho melhor conversar a respeito. Eu também concordo, mas eu acho que quem deve decidir é a Odete. Eu concordo. Vai lá, Então vamos conversar. Que bom, que Então está bom. decidido. Então pode Sabe falar por um que que eu... pouquinho, Odete. Não, Conta um sabe por que pouco. que eu... Porque eu gosto? Porque eu, diante de algumas limitações minhas, é uma fonte de informação para mim, né? Lógico que tive fases melhores que lia, discutia, né? Então, agora eu estou rememorando muita coisa que eu soube, eu deveria ter sabido, e que já ia indo no esquecimento, e com a fala de vocês, vindo à mente um pouco do que eu conhecia, né? Que eu fui criada no sítio, numa família, vamos dizer, simples, e eu sempre me considerei a caipirinha. Eu saí de Biúna, fui estudar em São Roque. Eu me sentia muito caipira. Aí eu fui para São Paulo também estudar. E onde eu ia, eu me sentia muito pequena, porque eu não tinha essa capacidade de ver o mundo e entender esses aspectos políticos, filosóficos, né? Então, eu agora, na minha idade, eu venho ouvindo, construindo um pouco para mim, assim, as ideias que eu deveria ter ouvido, discutido, aprendido, mas que eu foquei apenas na minha sobrevivência. Na época de estudo, honrar o estudo e passar de ano. É o medo de não repetir, né? E o medo de desagradar os pais, né? A família. Então, eu, tocado por isso, estudei, me formei e sempre trabalhando. Tenho que trabalhar dando de mim o melhor, né? Agora, na sociedade, eu acredito que deixei de ocupar outras funções que, como ser humano, deveria ter um posicionamento político, coisa assim. Fui muito pobre nesse aspecto político, cultural também, assim, bem dentro da cultura oriental, bem fechado, né? Então, ouvir vocês que têm uma vivência com maior riqueza, para mim é muita gratidão, né? Por isso que eu gosto de ouvir conversando depois da leitura. Odete, Hum. o que que
hoje você tem aprendido que Hum. você acredita que poderia ter sido feito diferente na tua infância? Ter mais expressado quem sou eu. Mas Não você não ser. acredita que o próprio sistema, na época, Sim, sim, sim. provocava que você, né, não se Fosse assim. manifestasse? Sim, sim. É para ouvir quietinho, né? E não era a Odete em si, né? A criança, ela era oprimida nessa infância, Sim, né, sim, do sim, início dos anos 1900, vamos assim dizer, né? sim, Era oprimida pela igreja, pelos professores e pelos pais, né? sim. Os pais eram oprimidos pelas classes políticas, também pela igreja, enfim. Então, Economia, a sociedade naquela época dava pouca voz para a mulher e dava total. pouca voz para a criança, né? Sim, sim. Tanto é que durante muito tempo a mulher não podia nem votar, né? E até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda é assim, mas para você se casar com menos de 21 anos, tinha que ter a assinatura do pai e da mãe, né? Então, é porque a sociedade acreditava que o cidadão só tinha condições de tomar essa decisão após os 21 anos de idade, né? Sim, Agora, ele fala muito da cultura ocidental, né, que ele cita os exemplos lá dos Estados Unidos, e fala também da cultura, vamos dizer, do comunismo, da Alemanha, União Soviética, tal. Ele, pelo menos até aqui, nesse capítulo, ele não falou sobre a cultura oriental. E a cultura oriental tem mais de 5.000 anos de sabedoria e de ensinamento, né? Eu acho que os homens da guerra e os homens do dinheiro, para eles foi conveniente silenciar a cultura oriental, né? Você pode ver que, mesmo assim, na nossa estrutura, escolar, né? Tem muito pouco que é trazido do Oriente, né? Você pode ver que no currículo escolar pouco se fala de filósofos orientais, né? Ou é europeu ou é americano, né? Só que nós temos lá mais de 5.000 anos de conhecimento, de estudo, de sabedoria, né? Você nunca pertenceu dentro da tua família, dentro da tua crença, nenhum grupo ou religioso que estudasse um pouco da filosofia oriental mais profundamente? eu não. Não? Só estudei a língua, Sério. né? Nem sei se aqui em Ibiúna eu acho que não tinha nenhum grupo que estudasse ou discutisse algum tema nesse gênero, Uhum. né? E em São Paulo, onde eu participei, eu era muito restrita. Tenho que fazer, sabe? Como o cavalo que põe aquele Cabresto, tapa-olho, cabresto. só olha para frente, né? Sim. Então, eu vejo a expressão da Sônia mais livre, né? E é uma expressão que eu gostaria de ter, ser mais solta. Beth não, Odete, eu aprendi isso com 62 anos. Acho que a gente não tem idade muito diferente. A gente é bem próxima a idade, Odete.
Não, eu estou com 78. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 71, a gente só tem 6 anos de diferença, Odete. É muito próximo. E eu também fui criada, ouvindo você, eu fui criada da mesma maneira que você. Nós somos criados a não manifestar as nossas opiniões, a aceitar Sim, as coisas sim, como elas são. Nós somos criados assim. sim, Tá certo que eu tinha o livre-arbítrio de escolher, aceitar o que sim, né? Nós tínhamos esse sim, livre-arbítrio, Odete, de sim. aceitar o que eles estavam ensinando e levar à risca o que eles ensinaram. Isso foi o meu caso. Nós somos em 4 irmãos. Dois, eu e a minha irmã, nós seguimos à risca o que nós ensinamos. Os meus irmãos voaram, sabe? Então, o que que eu fui podada? Eu fui podada. Conforme eu fui crescendo, eu cresci no meio de muito racismo. Eu tinha vergonha de ser japonesa quando era criança. Eu sofri muito bullying, sabe? Por Hum, ser oriental. Eu sofri bullying sim, demais. Então, eu sim. tinha muita vergonha de ser japonesa. Eu só fui ter orgulho quando eu fui fazer o técnico. Até no ginásio eu tinha vergonha. Eu fiz o ginasial, naquela época era primário, ginasial, colegial ou técnico, né? Eu fui fazer o técnico. Sim. E só quando eu fui fazer o técnico que eu me senti orgulhosa de ser japonesa, entendeu? Porque eu comecei a enxergar os valores que os orientais tinham. Porque já tinham Uhum, se passado 2 décadas, 1 década e meia, né? Desde que eu tinha uhum, nascido, quando eu fui fazer o técnico. Então, foi isso. E era muito raro. Então, o que que eu fui podada? Eu fui podada não, a minha escolha. Eu não posso botar a culpa nos meus pais, nem em sim, ninguém. sim, São as sim, minhas próprias escolhas. Mas eles sim, também foram criados assim e eles ensinaram assim para gente, né? Mas sim. por minha escolha, eu escolhi que eu não precisava ter ambição, sabe? Eu escolhi até hoje. Eu sou assim. E com 62 anos, Odete, eu fui Hum, fazer uns treinamentos, inclusive na mão do Renato, da Inês. Eu aprendi muito com eles. Foi quando eu me permiti a mudar. Hoje você sim. me vê assim. Antes eu não tinha amigos. Imagina se eu ia participar de uma egrégora e falar. Eu morria de vergonha das pessoas me julgarem, sabe? Eu morria Uhum. de vergonha. E hoje não, hoje eu posso falar, posso falar até besteira, porque eu não tenho o conhecimento que o Renato tem, a Maria do Carmo tem, o Davidson, a Inês, a Cláudia, eu não tenho. Eu me vejo muito em você, Odete. Eu me vejo muito. E, e eu mudei mesmo com todos esses treinamentos, quando eu me permiti a me enxergar, a me ver e gostar de mim do jeito que eu sou, entendeu? Eu Sim, sim. não sofro hoje por não ter tido ambição, não sofro. Eu levo a vida de boa, muito, muito feliz. Leve, É leve. leve, leve, Uhum, confortável, sabe? uhum, Peno para pagar minhas dívidas? Peno. Não vou falar que eu não peno. Peno, eu tenho 71 anos, mas eu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vivo, sabe? Então, uhum. mas é uma coisa que eu aceito de coração. Então é isso, eu me vejo em você, Odete. Ah, Então, a gente tem que virar a chave, sabe? sim, Hoje eu mas sorrio, minha vida é muito leve. a Não sei única, se você já virou a chave pelas coisas a- que você não, fala. a única barreira que eu briguei com meus pais e segui é que queria estudar. Ah, É, meus pais queriam os, que eu estudasse, isso era diferente. não, os meus pais queriam que estudasse, mas É, papai morreu e a realidade mudou. aí é Aí a ruim. mamãe falou: agora não dá, né? Mas aí eu briguei por 2 anos até voltar para a escola, né? E graças a essa briga, eu tive trabalho e que me manteve nessa família, né? Então, É mas eu isso. sou muito feliz de estar com vocês. Aí eu também. Eu aprendo muito nessa egrégora. Sim, sim, Eu sim, aprendo sim, muito. né? E imagina o Ó, quanto a gente aprende com vocês. é justamente isso que eu vou falar, né? Dessa troca, assim, que nem pela fala da Sônia, e até um trechinho aqui do livro,
todos nós temos todas as capacidades, né? Todos nós. E aí você, Sônia, e a própria Odete, todos nós podemos acessar tudo isso que a gente tem, que tá na gente. Porque o que ele diz aqui no parágrafo na 141 é justamente isso, ó. É, mas, simultaneamente, assim como por ocasião de outras reviravoltas marcantes na história da humanidade, pude enxergar além do medo e da contentação e ver a visão de nascimento dessas pessoas. Nitidamente, todas elas, de ambos os lados da polarização, entraram na dimensão física desejando que essa polarização não fosse intensa. Queríamos uma transição suave da antiga visão do mundo materialista para o espiritual, e queríamos uma transformação em que as tradições melhores e as mais antigas tradições fossem reconhecidas e integradas no novo mundo que emergia. Quando nós, nessa visão que ele tem antes do nascimento, a hora que a gente nasce, a gente vem com todo esse potencial. Aí a gente cai nesse mundo materialista, e aí, dependendo do nosso meio, da família, da religião, dos pares, do bairro, de tudo isso que a gente vive, é que a gente acaba formando todas essas couraças. E aí a gente começa depois tendo mais consciência e desmanchando isso, tornando tudo isso mais leves. E não podemos perder, que eu acho que é uma coisa que o mundo está perdendo, é a olhar e ainda praticar tradições. Porque as tradições, as verdadeiras tradições, elas nasceram lá, ó, no que é mais genuíno, entendeu? Uhum. Elas foram modificadas, eu acho que com o tempo, com a história, com tudo, mas elas nasceram no genuíno, naquilo dessa essência divina que nós viemos, Sim. entendeu? Elas não vêm do nada, elas vêm de algo muito superior. E a gente nasce com todas essas potencialidades. Então não é minha, não é do Renato, não é da Inês, não é de mais ou de menos, é de todos nós. E todos nós temos essa capacidade de enxergar com essa lente aí mais ampla, sabe? De ver as coisas muito mais além de tudo que está posto aí, porque o que está posto, como a gente falou, se a gente se deixar levar, a gente vai ser travado ou paralisado por um medo, né? E você parar de se sabotar também, né? Porque às vezes você está tão acomodada na sua vidinha que você Sim, não sim, enxerga concordo. que tem muita coisa para frente e você tem que se permitir a mudanças, né? É isso que, que é o E a sua objetivo, né? mudança, e a sua mudança e a mudança de todos nós vai refletir nesse coletivo, né? Sim, sim. É, grandes filósofos já falam, né? Me diz qual é a música que você escuta, eu vou dizer que tipo de povo você é. Me dizem em que líderes você tem na sua nação, que eu vou te dizer que tipo de povo você é. Então, essa mudança que é o que esse movimento que a gente está fazendo, e a gente tem que inspirar pessoas, e não é falando, né? É justamente sentindo, estando próximo, olhando, escutando e dando todo o amparo que for necessário dar e aquele que a gente consegue dar para que as coisas melhorem, né? Melhorem primeiro para a gente, no nosso entorno e tudo mais aí que É, a melhor puder. coisa é você mudar a mudança que você está fazendo em você mesmo, né? Aí as pessoas percebem o quanto você mudou mesmo, né? Foi o que aconteceu comigo. A mudança foi muito drástica, porque eu era uma pessoa muito acomodada, sabe? Eu vivia no meu mundinho, sabe? Eu falava que era uma pessoa medíocre, antes de 62. Hoje eu não sou mais. Hum. Del Carmen gostaria de falar algo? Tá fechado o teu microfone, Del Carmen. Elas acrescentaram tudo, já falaram tudo, né? Tô
aqui, assim, bastante impactada, né? Com o depoimento delas, e é um aprendizado mesmo. Então, essa superação que elas tiveram, né, mostra que se você realmente se permite, você consegue, né? É É, isso aí. eu, Parabéns. gos- eu gostaria muito de entender por que que os orientais, com tanto conhecimento, com tanta ancestralidade, eles têm, na sua grande maioria, essa característica de ser mais fechado, né? Não sei que movimento que existiu na humanidade, porque tanto, né, no Japão, como na China, como na Índia, né, o, a, a base de conhecimento que tem é uma coisa fora do comum, fora do comum. São muito submissos, né, Renato? Mas graças a Deus, essa nova geração agora, Hum, na geração do meu filho, da minha nora, eu vejo que eles estão virar a chave totalmente. Não tem vergonha de uhum. falar, vão à luta, sabe? Expõe, pode, não tem vergonha de julgamentos, vão lá, se expõem e falam o que eles querem e o que eles acreditam, sabe? Eu, pelo menos, eu criei meu filho para o mundo, que eu não queria que ele fosse submisso. É, eu assisti recentemente um filme, se não me engano, eu acho que a Cláudia tinha comentado dele também, Um Dia Perfeito, você que, assim, que falou desse filme, Cláudia, né? Tem dias perfeitos. Como? Dias perfeitos. Não é na Eu Netflix, né? É. assisti também. Pô, será que foi na Prime? Não, acho que foi na Netflix mesmo. Netflix, Dias Perfeitos? Ele Dias é, perfeitos. Vou assistir. ocorre em Tóquio. O personagem principal, ele limpa banheiros, para não ficar dando muito isso. spoiler, tá? Banheiro público. Isso. Mas o filme é um filme lento, não é um filme muito movimentado, né? Mas o que você capta de ensinamento em toda a personalidade do personagem e daquele meio que envolve ele e da cultura atual, desde a tecnologia, da forma como as pessoas se respeitam, se encaram, enfim. Olha, o Denis está confirmando, o Davidson está confirmando que é na Netflix mesmo. Obrigada. Vale a pena Vou assistir. assistir. É muito inteligente o filme, né, Cláudia? E dá para assistir uma, duas, mesmo sendo lento, sabe? Dá para assistir uma, duas, três, porque tem muita coisa ali Cada vez você aprende guardada. mais, né? Hã? Cada vez aprende mais. Cada vez que você assiste, alguma coisa você escreveu. Não vou nem falar porque o Eu gosto de filme filme assim. mas é muito bom, é muito bom. Vale a pena pra caramba. Então, os nossos 20 minutos voaram, Nossa, né? é verdade. Sempre muito bom, passa rápido. Ainda bem que Muito rápido. teremos outras leituras, né? E a gente vai poder conversar um pouco mais. Não vai ser hoje, Odete nem Sônia, mas eu ainda vou querer ouvir vocês sobre o que se falava na família de vocês sobre Pearl Harbor, o ataque lá dos japoneses aos americanos, e depois as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Queria escutar um pouquinho o que que na família, o que que no meio de vocês se fala sobre isso. Então, numa próxima oportunidade, eu lembro e vocês contam um pouquinho para nós qual que é a visão familiar ou da escola, enfim, e do ponto de vista de vocês desses dois
acontecimentos aí, tá bom? Então tá. Quem vai fazer a próxima leitura? O Davidson, que estava se candidatando a ler da outra vez, é Pode isso, ser, Davidson? Pode ser? pode ser. Eu E faço. Dia Del... 10 do 11? eu nem olhei. Se 12. você está dizendo 10 do 12. 10, 12. Não. 10 do 11, desculpa, 10 do 11. Bom, Ou É, é 12 10 do 11. Hã? Ou é 10 do 11. 12, eu tô Não, brincando. 10 do 11. Eu marquei 12 aqui, mas é 11. 10 do 11. Eu quero pular um mês, não sei Não por me quê. acelera mais do que já tá, mulher. Não, tá perfeito. A Del Carmen Ai, gostaria de Odete, fazer a ouvindo você meditação, Del Carmen? falar, deixa eu só falar, ouvindo, né, Odete falar, meu Deus, talvez você não tenha ideia, da lucidez com que você coloca a, a, a sua vida, as observações, os movimentos internos, é de tamanha lucidez que a gente faz um mergulho na nossa vida, porque, embora é óbvio que cada um tá onde se coloca, é onde é necessário, né? Mas esses movimentos não diferem muito de um ser humano para o outro, porque a gente, por mais que tenha alguns, né, diferenciação, a gente tá tudo igual ainda, porque se a gente não tava aqui, ou a gente já estava trabalhando muito mais em prol da humanidade, tudo, né? Mas eu agradeço se você tiver a oportunidade de você mesma se ouvir depois e quiser, né? Eu acredito que isso é reflexo de tudo que você já transformou, que hoje você vê e consegue colocar, porque são várias etapas, né? Você começar a enxergar, você mudar e depois você conseguir colocar isso para os outros. Então, agradeço demais, demais a Soninha, que é um livro aberto, ela convivo com ela já há muitos anos e ela nunca escondeu nada, nunca, ao contrário, ela tipo assim, o que eu era, eu não estava querendo ser, eu nem sabia que eu não queria ser o que eu estava sendo, né? Talvez diferente de você que já teve uma visão de ir atrás e brigar, né? Mas você pode ter certeza que você ajuda muita gente. Eu tive um mergulho agora numa sabedoria que eu tenho certeza que é fruto de tudo isso, desse deslumbre, desses tirar os véus. Então ajuda muito, viu? Pode ter certeza. É super verdade, Inês, viu, Odete, que ela É, está falando, porque você, com a sua fala, você me arremeteu ao meu passado, porque eu lembrei é, do que eu falei, você que me levou para o passado para eu lembrar disso, entendeu? é. Hum. Porque são coisas que eu não fico lembrando, são coisas que já passou, sabe? Eu não fico carregando. Mas é Nó- uma coisa legal para a gente mostrar para as pessoas o que, que nós passamos também, né? Cada um de Sim, nós. sim, sim, É muito sim, bom. Nós somos frutos, né, de ancestrais que vieram de guerra, Sim, brasileiro, sim, né? sim, Todos sim, nós. Então, sim, muita dor, muito desalinho, muita. Sem contar que é um país que já nasceu para ser, como é que se fala? Usado, né, para ambição, para conquista, para. Então, muitos valores já foram deixados de lado e quem tinha valor era exterminado, né? Era sim. exterminado, literalmente. Como é até hoje, a gente vê a nossa política, quem quer fazer alguma coisa de bem, então é E muito pensar que as parecido, viu? guerras continuam, né? Elas estão Ah, nem aí. fala. Por isso, É eu acho que muito triste, sabe, essa energia, como que a é, gente vai fazer para tirar, né? exatamente. É. É uma coisa. Mas é isso, Se Odete, repete, né? parabéns. É. Obrigado. E o Renato? Tá Oi? ouvindo, Renato? Estou ouvindo, Odete. Na, na outra leitura, você me propôs fazer a meditação.
Aí eu Isso. falei que não dava e que a Inês faria, e que eu faria na próxima. Então, a outra próxima seria essa que você está oferecendo para Del Carmen. Então, para mim, tanto faz. É que a única Não, coisa não, que eu programo, porque quando eu venho desde o começo aqui, eu falto tranquila. Odete, no outro grupo do Fernando. não podia ser outra. Com certeza, com certeza. Eu Ah, eu acho que lembrava tem que ser mesmo. você. É, Eu foi fiquei um. feliz que você pôde entrar hoje, Odete, desde o início. Sim, sim, porque hoje o outro grupo terminou cedo porque Que não bom. conseguiu fazer um negócio lá e daí terminou cedo. Que bom. Nada é por acaso. Foi um ato Sim, falho sim, meu. sim. Foi um ato falho É, meu. é. A Maria del Carmen, com certeza, na outra Imagina, leitura, ela. fica tranquilo. Então, Nossa, Soninho, combinado. O Davidson faz a Combinado, leitura, né? Se lá do capítulo Inferno, não sei das quantas aí, né? E a Odete faz a meditação. E a página em PDF, quem tem? Você está Peraí. com ela, Cláudia? A Cláudia é Não, livro. A Cláudia é livro. tá Né, Então, Cláudia? gravando ainda. no meu é 146. Então tá. Então, Tá tá. gravando ainda. 145. No livro é 145. Isso, É. então no PDF 146. Tá, perfeito. Você não quer Certo. parar de Então, gravar, amor? Porque Sim, deixa eu... Ah, é. Muito boa noite, meus amigos. Desculpa se vocês ouviram coisa demais aí. Deixa eu finalizar a gravação aqui.